Bom, pessoal, então na aula passada a gente estava vendo sobre a capacidade térmica, né? E a capacidade térmica ela é a robustez, ou melhor, a resistência que um corpo tem para variar a temperatura. Foi isso que a gente viu na aula passada, né? É por isso que a gente também chamou ela de inércia térmica, certo? Eu até tinha feito uma analogia com a segunda lei de Newton, né? Como que é a segunda lei de Newton? É força vezes é igual a massa vezes a aceleração. Tá, mas o que ela tá falando pra gente, né? Porque é aquela questão que eu sempre falo, a gente tem que saber traduzir em palavras o que as equações falam pra gente, senão não adianta nada a gente decorar. Aqui tá falando a força resultante, certo? A força resultante é a causadora da aceleração. Lembrando que a aceleração é uma variação também, né? Uma variação de velocidade. Então, força resultante é causadora da aceleração, ou força resultante é causadora da variação de velocidade. E a massa, qual o papel da massa aqui mesmo? Ela vai oferecer resistência, certo? Ela oferece resistência à variação da velocidade. Quanto maior a massa de um objeto, eu vou precisar aplicar uma força maior para variar a velocidade dele. Então, a gente fala que ela é a medida da inércia, né? Porque o que é a inércia? É a tendência que se tem de permanecer como está. É, e a massa vai fazer esse papel, né? De resistir à variação da velocidade. E aí a gente fez uma analogia com essa equação aqui. Sendo que é a quantidade de calor, C a capacidade térmica e delta θ a variação da temperatura. Então, o que está falando aqui essa equação aqui? É a mesma coisa que está falando essa daqui. A quantidade de calor é responsável pela variação da temperatura. Então, o que vai causar uma variação de temperatura? É uma quantidade de calor que entra ou uma quantidade de calor que sai. Se ela entra, a variação é positiva, né? Ela aumenta de temperatura. Se ela sai, a variação é negativa. Então, essa quantidade de calor que entra ou que sai é a causadora da variação de temperatura. E qual que é o papel da capacidade térmica que a gente viu na aula passada? Ela vai oferecer resistência a essa variação de temperatura. Então, da mesma forma que a aceleração é a inércia na mecânica, a capacidade térmica aqui vai ser a inércia quando a gente fala de variar a temperatura.
Então, oferece resistência. Então, quanto maior a capacidade térmica, mais resistência à variação de temperatura que aquele sistema, aquele corpo vai oferecer. Eu vou precisar de mais calor para variar a temperatura dele. Da mesma forma que quanto maior a massa de um corpo, eu vou precisar de uma força maior para causar uma aceleração nele, ou para variar a velocidade dele. Nós fizemos essa analogia na aula passada. Só que a capacidade térmica, ela não é específica para cada substância. Ela é uma propriedade extensiva, certo? Vocês lembram das propriedades intensivas e extensivas? Então, por exemplo, a gente tem aqui um copo com água, vamos supor que aqui tem 200 gramas de água e uma jarra, vamos supor que aqui tem 100 gramas. Então, ela é uma propriedade extensiva. Sendo uma propriedade extensiva, ela depende da quantidade que a gente pega. Ela vai depender da extensão do corpo, do objeto, da quantidade que a gente pega. Então, uma jarra com 100 gramas de água vai ter uma capacidade térmica maior do que um copo com água. Observe que seria mais interessante se a gente obtesse uma propriedade específica da substância, porque aí daria para a gente, né, afirmar coisas sobre determinada substância. Então, seria melhor que a gente trabalhasse com uma propriedade que fosse intensiva, para caracterizar melhor as substâncias que a gente vai estudar, principalmente a água. Para a gente transformar uma propriedade extensiva numa propriedade intensiva, a gente vai dividir ela por uma outra propriedade extensiva. Então a gente vai pegar a capacidade térmica e dividir ela pela massa. E aí agora isso daqui vira uma propriedade intensiva, que a gente vai chamar de calor específico, C minúsculo. Então, o calor específico ele é uma propriedade agora específica da matéria e que não depende da extensão. No caso, tanto esse copo com água quanto essa jarra vão ter o mesmo calor específico. A água vai ter o mesmo calor específico aqui, né? Porque é a mesma substância, só está em quantidades diferentes. Então, ela é uma propriedade intensiva. E a partir do calor específico, a gente pode caracterizar melhor as substâncias, como que as substâncias se comportam, né, o comportamento térmico delas, certo? Então, por isso é interessante essa propriedade. Vamos ver uma. Opa. Vamos ver uma. Vamos ver agora uma tabela que mostra o calor específico aí de várias substâncias que foram identificados. Lembrando que o calor específico ele é
capacidade térmica pela massa. A unidade da capacidade térmica é... Então, a unidade do calor específico é a unidade da capacidade térmica, que é caloria por grau Celsius, né, porque é capacidade térmica. A gente viu que era a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a unidade da capacidade térmica vai ser, no sistema usual, caloria por grau Celsius, ou no sistema internacional, que é muito pouco usado nesse tipo de questão, Joule por Kelvin. O calor específico vai ser a unidade da capacidade térmica, no sistema usual, caloria por grau Celsius, dividido pela unidade da massa, que no sistema usual é grama. O sistema mais usual a gente vai utilizar grama. Então, isso dá o quê? Dá caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Ou no sistema internacional, Joule por quilo vezes Kelvin. A gente vai usar mais esse daqui. Então, a definição da capacidade térmica, do calor específico, é a mesma coisa, basicamente, do que a capacidade térmica, né? A facilidade que um corpo tem, ou de média dificuldade que um corpo tem de variar a temperatura dele quando ele recebe uma quantidade de calor. A diferença é que na capacidade térmica a gente não tem uma massa fixa, aqui a gente tem uma massa fixa. Então, quando a gente fala que a água, por exemplo, que é a mais famosa, que a água tem um calor específico, uma caloria por grama vezes grau Celsius, o que isso está falando para a gente no português? Está falando que, para variar, uma grama de água em 1 grau Celsius, a gente precisa fornecer uma caloria de calor. Então é isso que está falando para a gente, quando a gente fala que a água tem calor específico igual a 1. Então, quanto maior o calor específico, mais calor a gente vai precisar fornecer para aquela substância variar a temperatura. Mesmo porque a capacidade térmica vai ser o calor específico vezes a massa. Então, quanto maior é o calor específico, maior é a capacidade térmica, né? Então, quanto maior o calor específico, maior a capacidade térmica, maior a inércia térmica, e aí, consequentemente, a gente vai precisar fornecer mais calor para aquela substância variar a temperatura. Então, aqui a gente tem calores específicos diversos. Né? Vocês não precisam decorar no máximo da água, que é 1, né? Não é muito difícil de decorar.
A da água é 1 mesmo porque a caloria foi definida com base nisso daqui, né? Por isso que a da água é 1, né? A água foi utilizada como referência para ser 1. E aí vocês observam algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem aqui o calor específico da água é 1, o do gelo é 0,550. Então, gelo é água no estado sólido. Então aí a gente já observa que o calor específico ele é diferente dependendo do estado físico que a substância está. Então, se a substância está no estado líquido, ela vai ter um calor específico, se ela está no estado sólido, ela vai ter outro calor específico. Então, o calor específico varia com o estado físico que a substância está. Não só isso, né? Ele varia inclusive com a temperatura. Para variações de temperatura diferentes, a gente tem calores específicos diferentes. Então, se a gente for variar a água de 10 para 20 graus Celsius, ela vai ter um calor específico. Se a gente fosse variar ela de 80 para 90, ela ia ter outro calor específico. Então, nem sequer para temperaturas diferentes ele seria igual. Mas como ele varia muito pouco nesse caso, a gente vai considerar como se fosse igual, né? A gente não vai fazer essa distinção. Ah, precisa de um calor específico para cada faixa de temperatura. Não, a gente vai considerar que ele é igual para água líquida em qualquer faixa de temperatura. No caso aí de 0 a 100 graus, né? Mas ele varia consideravelmente com o estado físico. Isso é uma questão aí que a gente tem que colocar. A outra questão é que a água, você observa que o calor físico da água é 1. Aí a gente tem aqui, por exemplo, do alumínio, que é 0,2, do cobre, que é 0,09, bronze, 0,09 também, ouro, 0,03. Né? Então, no geral, os metais têm calor específico baixo, porque eles são muito sensíveis à variação de temperatura. A água, se vocês compararem com as outras substâncias que a gente tem aqui, ela tem um calor específico alto. Né? 1 é um valor alto para um calor específico. A maioria aqui é abaixo de 1. Então a água ela é uma substância com um alto calor específico. E quais serão as consequências que isso vai trazer? Então a água ela é uma substância com alto calor específico. O que isso quer dizer? A gente acabou de ver que o fato dela ter um alto calor específico significa que ela é uma substância que ela varia muito pouco a temperatura dela. Ou melhor, em vez de falar que ela varia muito pouco, vamos falar de uma outra forma. Vamos falar que ela tem grande resistência à variação de temperatura. Então tem grande resistência à variação de temperatura. Lembrando que o calor específico da água, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O que significa? Que a gente precisa de muito calor para ela variar a temperatura. Ela precisa receber muito calor para ela variar a temperatura dela. Significa, falando de uma maneira. Tentando falar de uma maneira mais próxima do nosso dia a dia. Significa que ela demora muito para esquentar e muito para esfriar.
Então ela demora muito para esquentar, porque ela precisa receber muito calor. E uma vez que ela está quente, para esfriar, se a gente para de fornecer calor para ela, vai demorar muito para esfriar também. Porque ela vai precisar perder aquele calor que ela ganhou para ela esfriar. E aí ela demora também para perder calor, né? O fato dela ter um alto calor específico é que ela precisa receber muito calor para aumentar a temperatura e ela precisa perder também muito calor para diminuir a temperatura. Então vale para os dois lados. Isso traz algumas consequências para a gente, né? A gente, quando vocês estudam a água, vocês estudam que ela é uma substância muito importante. E uma das primeiras características que vocês veem que tornam ela uma substância importante é o fato dela ter um alto calor específico. Porque, por exemplo, se a gente pensar que 80% do nosso corpo é água, e a gente não pode variar muito a temperatura, porque senão nossas enzimas se desnaturam, faz sentido, né? Nosso corpo é feito de água. A gente precisa variar muito. A gente não pode variar a temperatura do nosso corpo, você manter ela mais ou menos constante. O fato dele ser a maior parte dele ser água ajuda, né? Concordam? Porque a água varia muito, tem grande resistência à variação de temperatura. Então, quando vocês estudam na biologia, vocês veem essa característica da água. Uma outra questão são as questões climáticas, né? Tem a questão das brisas. A gente tem a brisa marítima de dia e de noite a gente tem a brisa terrestre. Porque como que funciona? De dia, o Sol aqui ele está mandando calor, tanto para a Terra quanto para o oceano. A Terra, ela é formada, a maior parte dela é formada de quartzo, né? Que tem um calor específico baixo, 0,2 se eu não me engano. Mas não é só esse, né? A Terra ela não é, ela é uma mistura aí de várias coisas, mas no geral, se você for fazer uma média aí, ela vai ter um calor específico baixo. Enquanto que no oceano, a água, a gente tem um calor específico alto. Significa que quem que vai precisar receber mais calor para variar a temperatura? A água, né? Então, se ao longo do dia o Sol está mandando calor e o oceano e a Terra estão recebendo esse calor, quem que vai aumentar a temperatura mais no dia? A Terra, porque a Terra ela vai precisar de menos calor para variar a temperatura, enquanto a água vai precisar de mais calor. Resultado, no dia a Terra esquenta primeiro do que o oceano. E aí é comum, né, às vezes você está na praia, por exemplo, e a areia está muito quente, você não consegue nem pisar nela direita, mas o mar está frio. Né? Por quê? Porque o mar não esquentou ainda. Porque ele vai demorar muito para esquentar. Agora a Terra não, a Terra esquenta rápido. Em compensação, passou lá a tarde, o sol se pôs, chegou a noite. Aí vocês decidem entrar no mar de noite e vocês estranham que ele está quente. Né? Enquanto a Terra já está fria, o mar ele está quente. E aí por que será que isso acontece? Isso também para quem tem piscina em casa é bem marcante, né? De dia, às vezes o piso lá da piscina está muito quente e a piscina ainda está gelada. E de noite, você vai nadar de noite e a piscina está quente, né? Por que a piscina está quente de noite? Porque ela ficou recebendo calor o dia todo. E aí ela vai demorar para perder esse calor que ela ganhou o dia todo, porque a água tem um calor específico alto. Significa que ela demora muito, precisa perder muito calor para ela esfriar. Então ela vai demorar para, digamos assim, voltar para a temperatura inicial. Diferente da areia, que ela tem um calor específico baixo, então ela vai esfriar rapidinho, porque ela precisa perder pouco calor, né? Pouco calor que está envolvido. E aí tem as questões climáticas, né? Porque aqui, como o oceano está frio, ficar frio aqui. E aí, como a Terra está quente, ficar quente aqui em cima da Terra. E aí a gente tem uma corrente de vento que vai sempre da região de ar frio, que é a região de alta pressão,
para a região de ar quente, que é a região de baixa pressão. Né? Vocês estudam em biologia, então a gente tem uma corrente de vento vindo do oceano para a Terra, que é a brisa marítima. E de noite é o contrário, que é a brisa terrestre. Em questões de desertos também, né? Acho que vocês já ouviram falar disso, que em desertos a gente tem uma alta amplitude térmica. O que significa? Que a temperatura ao longo do dia varia bastante, varia muito. Então, se a gente fosse fazer um gráfico da variação da temperatura ao longo das horas do dia, para o nosso dia a dia, né, aqui, né, ele não varia muito. Né? De dia, sei lá, faz 30 graus. É que agora nessa época do ano ela varia mais. Mas se você pensar numa época de lá para janeiro, vocês concordam que varia muito pouco, né? Então, se a gente fosse fazer um gráfico, é uma coisa mais ou menos assim, né? Varia muito pouco, enquanto para o deserto varia muito a temperatura ao longo do dia. De dia faz 80 graus e de noite faz menos 20. Né? Mesmo aqui nessa época que a gente está, que a variação da temperatura ela é maior, porque a gente está em solstício, né? Mesmo aqui nessa época do ano, a gente não tem variações tão bruscas assim, igual a gente tem nos desertos. E por que no deserto a temperatura varia tanto? Porque não tem água lá, né? Justamente porque tem pouca água. O que define um deserto é o fato de ser um ambiente seco. A gente diz, entre aspas, que a água ela segura o calor. Então, climas mais úmidos, como tem muita água, a água varia pouco a temperatura, eles vão ter uma amplitude térmica muito pouco, muito baixa. Se você pegar lá a região do Amazonas, que é o clima mais úmido que tem no Brasil, se você for ver a temperatura de Manaus, ela varia muito pouco, ela é quase uma linha reta. Enquanto de regiões secas, ela já varia mais. Né? No sertão nordestino a gente já tem uma amplitude térmica maior. Os desertos, essa situação é extrema, porque são ambientes extremamente secos. Então a gente tem muito pouca água, muito pouca umidade, de forma que o calor chega, aumenta a temperatura e de noite o calor vai embora rapidinho e a temperatura vai lá para baixo. Se tivesse água, a temperatura ia chegar, a água ia absorver esse calor e ia variar a temperatura, ia demorar para variar a temperatura, mas uma vez que ela atingiu uma temperatura lá, ela ia demorar para esfriar também. Né? Então a amplitude térmica ia ser maior. Então são isso algumas questões climáticas que a gente tem aí. Né? Climas com uma influência muito grande da continentalidade, que são mais secos, que têm uma alta amplitude térmica, climas mais litorâneos, né, que a gente fala que tem uma influência da maritimidade, com uma menor amplitude térmica, e assim por diante. Então, resumindo e finalizando aqui, o calor específico ele é uma propriedade intensiva. Ele não depende da quantidade que a gente pega. Ele é específico de cada substância. Então, o calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grão Celsius, do ferro é 0,11 caloria por grama vezes grau Celsius. São substâncias diferentes, têm calores específicos diferentes. Não tem como duas substâncias diferentes terem o mesmo calor específico, porque ele é específico, como o próprio nome sugere, ele é específico de cada substância. E aí a gente calcula o calor específico dividindo a capacidade térmica pela massa. Já a capacidade térmica ela é uma propriedade extensiva. Ela depende da extensão
que a gente pega. Então, se a gente pega uma massa maior, a gente tem uma capacidade térmica maior. Se a gente pega uma massa menor, uma capacidade térmica menor. Então, vou colocar aqui, depende da massa. É possível duas substâncias diferentes terem a mesma capacidade térmica? Até é. Imagine aqui, por exemplo, igual eu falei aqui nesse exemplo. O ferro tem calor específico 0,11, o alumínio 0,12. Se a gente pegar 100 gramas de ferro e comparar com 50 gramas de alumínio, a gente, comparando aqui essas duas situações aqui, se a capacidade térmica ela é o calor específico vezes a massa, se no caso aqui, o que aconteceu aqui em relação ao ferro e ao alumínio? O ferro ele tem um calor específico duas vezes menor do que o alumínio. Então, duas vezes menor. Mas a gente pegou uma massa duas vezes maior. Então, uma coisa acaba compensando a outra aqui. Se vocês forem fazer a conta, vocês vão chegar à conclusão de que se vocês fizerem essa conta aqui, ó, façam aí de tarefa. A gente vai ver que nessa situação aqui eles têm um calor específico igual. Então é possível que duas substâncias diferentes tenham a mesma capacidade térmica, porque ela depende da massa. É um produto. Então se a gente pega uma massa que compense essa diferença de calor específico, no caso aqui, uma massa duas vezes maior, porque o ferro tem um calor específico duas vezes menor, a gente pode até ter a mesma capacidade térmica. O que não acontece com o calor específico, porque ele é específico de cada substância. Certo? E aí a gente tem, juntando essas duas coisas, seno o calor, a capacidade térmica, a variação de temperatura, a variação, desculpa, o calor pela variação de temperatura e o calor específico. A capacidade térmica pela massa. Se a gente juntar essas duas coisas, né, aqui a gente tem que capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa, substitui aqui nessa primeira equação, vai ficar calor específico vezes massa igual a quantidade de calor pela temperatura. Multiplica aqui em cruz. O que a gente obtém? A gente obtém a famosa equação Q igual a mc vezes ΔT, que é a equação que a gente mais usa, né? A gente usa mais essa equação aqui, que é inclusive conhecida como equação fundamental da calorimetria. É uma equação que relaciona a massa, calor específico. No caso aqui, isso daqui é a capacidade térmica, né? Mas na maioria das substâncias a gente vai trabalhar com calor específico, então a gente vai precisar da massa, vezes a variação de temperatura. Então a gente chega aqui na equação fundamental da calorimetria, que relaciona a quantidade de calor com a variação de temperatura. Então aquela questão, quando a gente tem um calor que varia a temperatura, a gente utiliza essa equação aí. Né? Pode ser que o calor não varie a temperatura, lembre? Pode ser que ele altere não a energia cinética das moléculas, mas a energia potencial delas. Aí a gente vai estar falando de uma outra equação, que a gente vai ver depois. Quando tem calor envolvido com variação de temperatura, a gente utiliza essa equação, que é igual a mc vezes delta θ, variação de temperatura. Então, na aula que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa equação e fazer alguns exercícios utilizando ela. Tudo bem? Então, até lá.